Ok, essa questão diz que há 206 rodas entre certa quantidade de carros, cada um com 4 rodas, e uma certa quantidade de motos, claro, cada uma com 2 rodas. É dito que existem 11 carros a mais do que motos. E a pergunta é a respeito da quantidade de motos. Pois bem, essa informação de que há 11 carros a mais do que motos, juntamente com o que se pede no problema, que é a quantidade de motos, nos indica que, bom, primeiro, se eu indiquei por x a quantidade de carros e por y a quantidade de motos, na minha equação a incógnita deve ser y, porque ele quer a quantidade de motos, tá? E eu optei por y representando essa quantidade de motos. Então, é preciso que você, de início, represente, expresse a quantidade de carros em função da quantidade de motos. Por que isso? Porque quando você for escrever e representar essa situação através de uma equação, essa situação, né, que envolve a quantidade de rodas, você vai ter uma equação na incógnita y. Tá certo? Então, esse cuidado eu considero interessante, porque muitas vezes eu vejo o aluno resolvendo uma equação em função de x, né, na incógnita x, e depois ele vai ter que calcular o y, uma vez que há 11 carros a mais do que motos, então ele teria que então subtrair de x 11 para poder chegar à quantidade de motos. Só que isso é desnecessário. Então, se a gente pensar um pouco mais, aí a gente já vai direto para a solução. A gente já encontra, sim, direto a quantidade de motos. Eu não preciso saber a quantidade de carros nessa situação para determinar a quantidade de motos. Tá? Então, essa é a ideia. Então, muito bem. Se x é a quantidade de carros e há 11 carros a mais do que motos, sendo y a quantidade de motos, x vai ser y mais 11. A quantidade de rodas é 16, cada carro tem 4 rodas e cada moto tem 2 rodas. Então, quando eu multiplico a quantidade de carros por 4 e multiplico a quantidade de motos por 2, eu tenho o total de rodas, que é 206. Ora, feito isso, basta aplicar a propriedade distributiva, 4 vezes y, 4y, 4 vezes 11, 44. Em seguida, reduz-se os termos semelhantes e já acrescenta-se menos 44 aos dois membros, princípio de equivalência. Então, 4y mais 2y, 6y, 44 menos 44, 0. Portanto, no primeiro membro eu só fico com 6y. Não faz sentido escrever 6y mais 0. E no segundo membro eu vou ter 206 menos 44, porque, se eu tirei 44 daqui, eu tenho que tirar 44 daqui. Princípio de equivalência. Então, 206 menos 44, 162. Se 6y é igual a 162, eu agora, também usando o princípio de equivalência, vou dividir ambos os membros por 6. Esse princípio é o multiplicativo. Aqui eu usei o aditivo e aqui eu vou usar o multiplicativo. Sim, mas professor, o senhor está dividindo e está dizendo que está usando o princípio multiplicativo. Sim, porque dividir eu posso considerar como se eu estivesse multiplicando pelo inverso de 6. Uma vez que a minha intenção é justamente eliminar esses 6 aqui, ó, tá? Então, se eu tenho 6y e eu quero somente y, se eu multiplico 6 por 1/6, vai dar 1. Todo número inteiro multiplicado pelo seu inverso dá 1. Na verdade, todo número racional multiplicado pelo seu inverso dá 1. Tá? Então, 6 vezes 1/6, ou se você preferir, como eu havia dito, 6 dividido por 6, 1, portanto eu vou ter 1y. E 62 dividido por 6, 27. Então, 27 é a quantidade de motos. A gente ainda recomenda, havendo tempo, a depender do tipo de estudo que você estiver fazendo, quando estiver resolvendo um problema desse tipo, havendo tempo, não custa dar uma conferida. Eu tenho 27 motos. Então, eu vou multiplicar por 2 para saber a quantidade de rodas das motos. Se eu tenho 27 motos,
eu tenho 11 a mais aqui, o número de carros é 11 a mais em relação ao número de motos, eu vou ter quantos carros? 38. Então, eu multiplico 38 por quanto? Por 4, que é a quantidade de rodas que tem em cada carro. E com isso eu consigo somente dar essa verificada, né? Importante, vem comigo. 54 mais 32 com 120, 152. Opa! Ei, olha para cá. 206, que de fato é a quantidade de rodas. Ou seja, você verificou que sua resposta, de fato, ela está correta, tá? Então, repito, havendo tempo, faça também a verificação, né? Verifique se sua resposta está correta. E isso o próprio aluno consegue fazer. Tá bom? Bora pro próximo? Foi facinha essa. Sim, boa. É uma questão boa, né? Cabe aí algumas discussões. E aí, os senhores considerando, troquem ideias e conversem um pouco mais sobre esse problema, tá bom?